Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje eu quero abordar um tema que tem gerado muita polêmica e controvérsia nas EBDs de todo o Brasil, ou seja, nas escolas bíblicas dominicais, principalmente na revista da CPAD. Porque a questão que está sendo abordada nessa revista, é a questão da antropologia teológica, da criação do homem, da sua composição, da sua formação, as partes constituintes do ser humano, corpo, alma e espírito, numa visão tricotomista, e corpo, alma ou corpo-espírito, numa visão dicotomista. Pois bem, como nos foram dirigidas muitas perguntas acerca desse tema polêmico, eu resolvi aqui gravar um vídeo a título de colaboração, de contribuição para alguns professores da Escola Bíblica Dominical. E para você que, porventura, tem alguma dúvida sobre este assunto. E o nosso tema será a origem da alma e o seu destino. Então, origem e destino da alma. Só que antes de nós prosseguirmos abordando este tema, nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos tem proporcionado de fazermos a reflexão dentro da Tua Palavra. Continua a nos abençoar, capacitando-nos, porque eu dependo totalmente do Senhor. Dá-me sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Pois vamos lá, então. A palavra alma, eu creio que dispensa comentário, que vem do latim, anima, e você tem, por exemplo, no idioma hebraico, a palavra hebraica para alma é nefesh, e no grego, psirre. Mas como o nosso assunto é sobre a origem e destino da alma, eu já quero ir direto ao ponto. No capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, Deus dá a primeira ordem para o casal, Adão e Eva, dizendo o seguinte: frutificai e multiplicai-vos. Olha lá, capítulo 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E no capítulo 5, versículo de número 2, quando eles têm o 7, está escrito aqui no versículo de número 3 do capítulo 5 de Gênesis: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Portanto, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Temos duas palavras hebraicas, tselem e demut. Muito bem. No que diz respeito à origem da alma, existem pelo menos 3 teorias. A primeira teoria, e aí vai a resposta para um amigo nosso, que nos fez essa pergunta via WhatsApp, ele falou sobre a dificuldade que ele teve de falar sobre o destino da alma, mas eu quero começar com a origem, porque numa outra pergunta dele acabou envolvendo essa questão sobre a origem da alma. Existem 3 teorias para a origem da alma. A primeira é o pré-existencialismo. O pré-existencialismo parte da perspectiva de que antes da nossa existência neste mundo, a nossa alma já existia. Esta teoria, ela, bem da verdade, ela ganhou assim, vamos dizer assim, uma pintura, uma cor maior com Platão. Apesar de que Platão, diferente de alguns pré-existencialistas de hoje, como os espíritas e outros mais, ele acreditava que a alma ela era incriada. Já os espíritas acreditam que a alma, os espíritos, foram criados ignorantes por Deus numa eternidade, e antes que houvesse o corpo, antes da nossa existência, as almas já existiam. Então veja que o pré-existencialismo ele está inclinado para essa visão, tanto platônica quanto também espírita. Mas não é esta a visão que a Bíblia defende. A segunda teoria ela é chamada de criacionista. A teoria criacionista, que é defendida por muitos teólogos, e se eu não me engano, foi defendida também por Pelágio, né? E daí ele dizer que o pecado de Adão esteve circunscrito apenas a ele, restrito apenas a ele, e não afetou a raça, porque ele tinha essa visão criacionista de que Deus
quando criou o homem, quando Deus cria o homem, ele cria uma alma nova e coloca no homem. Ele criou o primeiro homem, mas os demais homens que nascem, então Deus cria uma alma nova e coloca dentro do homem uma nova alma a cada momento que vai nascendo uma criança. E aí nós temos uma certa dificuldade, ainda que essa teoria era defendida por muitos teólogos, a nossa dificuldade está em que se Deus cria uma alma nova, então os filhos de Adão, por exemplo, não sofreram o efeito da queda e logo eles também não morreram. E as pessoas que nascem, elas não podem ser enquadradas na universalidade do pecado, conforme está descrito em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, por isso que todos pecaram. E nem tão podem ser enquadrados também no Salmo 51, 5, e também em Romanos capítulo 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se uma alma é criada nova, essa alma ela é criada sem pecado, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, conforme Tiago 1, versículo de número 17. Então eu tenho uma certa dificuldade de entender essa teoria. Então qual é a teoria que nós adotamos como sendo a que responde biblicamente a questão da origem da alma? A traducionista ou traducianista, né? O traducionismo, ele parte da perspectiva de que Deus, conforme lemos aqui, Gênesis 1, 28 e o 5, 3 de Gênesis, que Deus capacitou o homem, não é que parte do homem isso, que o homem faz isso por iniciativa dele, ou que ele tem esse poder, mas é algo que foi concedido por Deus, do homem criar um outro ser humano igual a ele, conforme vimos no capítulo 5, versículo 3. Portanto, Deus capacitou o casal a gerarem um filho completo, com corpo, alma e espírito. Deus deu essa capacidade, conforme nós podemos depreender desses dois textos e de outros também paralelos. Então, nós adotamos essa visão traducianista. Aqui está a explicação sobre a origem da alma. Agora, trabalhando uma outra questão que nos foi apresentada, o destino da alma. E aí, o nosso amigo do WhatsApp, ele citou, por exemplo, o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7, que diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E a pergunta dele foi a seguinte: toda a alma ou todo o espírito volta para Deus? Visto que eu fiz a separação alma e espírito, vale a pena salientar que o Antigo Testamento, texto veterotestamentário, ele é tipicamente dicotomista. Você não vai encontrar, por exemplo, a tricotomia no Antigo Testamento. Nunca você vai encontrar corpo, alma e espírito num texto, ou mesmo num capítulo do Antigo Testamento. Você não encontra. Talvez possa ser que encontre um capítulo, eu não me lembro. Mas você não vai encontrar corpo, alma e espírito. Ou é corpo e alma, ou é corpo e espírito. E essa visão é uma visão dicotomista. Mesmo no Novo Testamento, essa dicotomia ela está muito presente. E muito mais presente do que a visão tricotomista. Encontramos dois textos claros apresentando a tricotomia, que está em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, 23, e o segundo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E deste texto apenas, que seria aqui um texto isolado, depreende-se de que alma e espírito estão inseparáveis, ligados de forma inseparável, por conta do texto que aparece em Hebreus, que a palavra ela penetra até a divisão de alma e espírito. Então daí entende-se que alma e espírito estão ligados. Então, mas seja lá como for, nós temos esses dois textos abonando o argumento tricotomista. E deve ter mais os outros dois textos que eu não me lembro agora. São 4 no total no Novo Testamento. Mas a pergunta continua. Alma ou espírito vão para Deus, vai para Deus depois da morte? A alma de todas as pessoas, do ímpio, do justo, todos vão para Deus? É importante salientar
que não é bem assim. Todos vão para Deus em que sentido? O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. O que volta para Deus não é o rua no sentido de sopro, de hálito. Para que Deus quer hálito, sopro? Ele quer a parte imaterial, conforme o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 10, 28. Portanto, quem vai para Deus? Os dois vão para Deus. Tanto a alma ou espírito do justo, como a alma ou espírito do ímpio. Mas como? Vão para Deus para que Deus possa dar o devido destino para cada um. Se é justo, a alma ou espírito, ou alma e espírito, vão para o estado de bem-aventurança, que nós descrevemos como sendo, no Antigo Testamento era descrito como ser de Abraão, ou um lugar de bem-aventurança, como sendo o paraíso, ou o terceiro céu. São palavras, termos intercambiáveis, para se referir ao mesmo local de bem-aventurança, onde a alma e o espírito continuam com Deus de forma consciente, porque nós não acreditamos na morte da alma, ainda que alguns tragam o texto de Ezequiel capítulo 18, versículo 4, mas ele precisa ser interpretado. Precisa ser interpretado. A alma ali, como a palavra alma, ela tem um campo semântico com significados diferentes. A alma pode ser fôlego, pode ser vida, pode ser pessoa, ou pode ser a parte material que sobrevive à morte do corpo. No caso de Ezequiel 18, 4 e 20, a alma ali é pessoa. A pessoa que pecar, essa pessoa vai arcar com as consequências do seu pecado. É isso que o texto está dizendo. E não que a parte material vai morrer, porque aí isso iria contrariar textos do Novo Testamento, como Mateus 10, 28, Lucas capítulo 16, 19 a 31, na passagem do rico e Lázaro, Lucas capítulo 23, versículo de número 43, e aí por diante. São vários textos, né? Então veja que se é a alma do justo, então vai para o lugar de bem-aventurança, e ali eles estão conscientes diante de Deus. Se é a alma do ímpio, vai para Deus, para que Deus lhe dê um destino, como está na passagem do rico e Lázaro. Veja que ali é um texto claro para mostrar o destino dos dois, porque a alma por si mesma não vai para o inferno. E nem Satanás leva almas para o inferno, até porque ele não está lá. Satanás no inferno, para onde vão as almas dos ímpios, nunca foi, não está e nunca irá. Portanto, se ela não vai sozinha para esse lugar de tormento, não é o diabo que leva. Quem dá o destino? Deus. Então, de certa forma, o texto está dizendo aqui, o espírito volta para Deus que o deu, para que Deus lhe dê o destino correto. Porque quando morre o rico, ele é sepultado, o seu corpo, mas lá no inferno ele está clamando. Ora, ele está clamando no inferno o quê? O corpo? O corpo não está morto? Como é que o corpo vai clamar? Então o que está clamando ali é a alma. E o justo Lázaro? A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o lugar de bem-aventurança. Portanto, está aqui a explicação deste texto. Então, a resposta à pergunta, todos os espíritos de todas as pessoas vão para Deus? Sim. Mas de que maneira? Para o mesmo lugar de bem-aventurança? Não. Para a bem-aventurança vão os justos que estão lá conscientemente, conscientes. E no lugar de tormento, a alma ou o espírito dos ímpios. Ok? Se você gostou deste vídeo, por gentileza, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações e se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever. Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.